Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 1, versículo 21. Nós vamos ler este versículo que vai introduzir esta reflexão na palavra do Senhor. Como eu disse há pouco, eu queria falar sobre Jesus, sobre o Salvador. E vivemos uma época em que há muita menção, muita referência ao Natal, e o Natal tem tudo a ver com Jesus, ou pelo menos deveria ter. E o Natal está relacionado com o coração do Evangelho, com a plenitude dos tempos, com o nascimento do Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Natal aponta para essa época da história da humanidade, em que a revelação de Deus, do Deus Santo, do Deus Criador, teve o seu clímax. Foi a manifestação em carne. A presença de Deus na terra, Ele fez-se homem. É sobre isso que fala o Natal. E estas palavras que vamos ler agora no versículo 21 foram dirigidas a José por um anjo enviado pelo Senhor. Um anjo do Senhor disse a José: ela, Maria, a tua noiva, aquela que te está prometida em casamento, ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. Este foi o anúncio do anjo. Foi isto que José ouviu. Foi esta a promessa feita a Maria. Esta é a mensagem do Evangelho. Jesus foi enviado para nos salvar dos nossos pecados. Esta é a mensagem do Natal. Esta é a mensagem central do Evangelho. Nós temos um Salvador porque precisamos de um Salvador, porque temos pecados. E nós precisamos de um Salvador que nos salve dos nossos pecados. Essa é a mensagem que nós ouvimos, essa é a mensagem que nós entendemos e precisamos anunciar e repetir e lembrar. Este é o contexto, portanto, da revelação de Deus a José por meio de um anjo acerca do que estava a acontecer no ventre de Maria. Estava a ser gerado pelo Espírito Santo, Jesus, o Filho de Deus. E esse nome, o nome Jesus, significa o Senhor, e é o nome pelo qual Deus decidiu revelar-se a Moisés, e é o nome mais usado no Antigo Testamento, é o principal nome, poderíamos dizer assim, do nosso Deus. Eu sou o Deus que é, o Deus que sempre será. É o eterno. É o verbo ser aplicado a Deus. Eu sou o que sou. E na nossa língua chegou o Jeová, mas seria Yahweh ou Yahvé, uma pronúncia mais próxima do nome do Senhor. Yahweh é salvação. É o que significa o nome Jesus. Jesus significa o Senhor é salvação. O Eterno é salvação. E Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu vou mencionar algumas vezes este livro, Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges. E este irmão conclui o livro dizendo que as pessoas estão de olhos em nós. O mundo vive de olho em nós, cristãos. Nós que dizemos que somos o povo de Deus, o povo de Cristo. Mesmo quando o mundo desdenha dos nossos valores e rejeita a nossa mensagem, mas mesmo assim olha para nós. Nós somos observados pelo mundo. Nós podemos achar que os nossos pecados subtis estão escondidos dos olhos das pessoas do mundo, mas de alguma forma o mundo vê esses pecados ocultos, esses pecados subtis,
ou esses pecados, como o autor deste livro chama, os pecados intocáveis. As pessoas notam o nosso moralismo, a nossa ira pecaminosa e o nosso espírito crítico. As pessoas veem, elas percebem isso. Elas veem-nos como santarrões. Não sei se já tinham ouvido esta expressão, santarrão. Mas o mundo vê-nos assim como santarrões, ou, e é o que significa santarrão, hipócritas, que não praticam o que pregam. Então, é um assunto difícil, porque não é uma mensagem para incrédulos, pessoas que não conhecem Jesus. É uma mensagem, é uma exposição bíblica dirigida para pessoas que já ouviram o Evangelho, que já conhecem Jesus, que se identificam com Ele como o povo dele. Então é uma mensagem para nós, que estamos aqui reunidos. É uma mensagem para nos lembrar que o Senhor Jesus, Ele veio para salvar-nos dos nossos pecados. É verdade que a maior salvação é a salvação do fogo eterno, do inferno, do lago de fogo, da perdição eterna. Essa é a maior salvação porque é para sempre. E nós, quando pensamos e em perspectiva o que é viver na história, em comparação com o que será viver a eternidade, nós sabemos que lutar com os nossos pecados aqui na história e a vergonha e a culpa e o peso que o pecado nos traz aqui na história não é nada comparado com uma vida eterna, separada de Deus, do Deus que é fonte do amor, da bondade, fonte de tudo que é bom, de tudo que nos alegra, de tudo que verdadeiramente nos traz prazer e prazer duradouro e paz. Então não é nada comparado com a eternidade. Essa é a grande salvação. Mas o anúncio a José é que a sua esposa, a sua futura esposa, daria à luz o Salvador. E o Salvador dos pecados do seu povo. Quando João viu Jesus, João o Batista, aquele que foi enviado para preparar os caminhos do Senhor, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Esta é a expressão relacionada com Jesus. Ele veio para tirar pecados, salvar dos pecados. Isto já havia sido profetizado, prometido no Velho Testamento, e vamos ler dois textos muito claros acerca de como os profetas anunciaram a vinda do Salvador, a vinda de Jesus, para exatamente realizar esta obra, libertar o povo dos pecados. Em Ezequiel capítulo 36, versículos 25 em diante, Ezequiel 36, 25, o Senhor diz por meio de Ezequiel ao seu povo: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. É uma referência à nova aliança, quando ele diz que daria e dará ao povo, aos seus filhos, um coração novo, colocaria um espírito novo, tiraria o coração de pedra e colocaria, ou daria um coração de carne, colocaria o espírito e faria com que os seus filhos, o seu povo, andasse nos seus estatutos e guardasse os seus juízos e os observasse. É este contexto enunciar a nova aliança que foi feita em Jesus, e é quando essa aliança é feita e quando o Espírito é concedido por causa dessa aliança feita no sangue de Jesus, que estas coisas são experimentadas. Ser ou ficar purificado, como diz o versículo 25. E depois, o versículo 29, mais à frente, diz: livrar-vos-ei de todas as vossas iniquidades, imundícias. O Senhor Jesus veio para nós ficarmos puros, para sermos puros.
O Senhor Jesus veio para fazer uma aliança no sangue dele para nos livrar de todas as nossas imundícias, sujidades. Um outro texto acerca da promessa, da profecia acerca do Salvador é em Daniel capítulo 9, Daniel 9, 24. Lemos assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar, lavar, redimir, remir, pagar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o Santo dos Santos. É uma profecia que aponta diretamente para Jesus, o dia em que ele entraria na cidade santa, em Jerusalém, para fazer aquilo que Deus determinou, Deus o Pai determinou fazer naquela época, naquela altura, tempo contado, naquele dia específico. Fazer cessar a transgressão. Jesus veio para fazer cessar a transgressão, o pecado, para acabar com o pecado, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Isso é dito claramente no Novo Testamento, descrevendo a obra de Jesus, nas pregações que os apóstolos fizeram, que estão registadas, por exemplo, no livro de Atos, Atos capítulo 3, versículo 26. Na pregação apostólica, nós lemos que, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar. Jesus foi enviado para abençoar o povo de Israel, abençoar o seu povo. E todos aqueles que são descendentes de Abraão, pela fé, que de alguma forma foram enxertados nessa nação, esse povo santo, nessa nação santa, são povo de Deus. E a bênção é esta, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Essa é a bênção que Jesus veio trazer. Deus enviou Jesus para nos abençoar, e a bênção é nós termos condições, termos possibilidade, termos a liberdade, termos condições de nos apartarmos, de nos afastarmos, de rejeitarmos as nossas perversidades, o nosso pecado, as nossas iniquidades, a nossa sujidade. Jesus veio para nos purificar, para nos limpar. No capítulo 5, versículo 31, lemos: Deus, porém, com a sua destra, exaltou Jesus a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Foi com este propósito que Jesus veio: remir, limpar, purificar, pagar, eliminar os pecados. No capítulo 13, versículo 38, ainda de Atos 13, 38 e 39. Pregação de Paulo diz: Irmãos, tomai conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Este é Jesus. Jesus que foi anunciado para a remissão dos pecados. E é por meio dele que somos justificados. Por meio de Jesus que os crentes são justificados. A lei não pôde fazer isso, a lei não pode fazer isso. A justiça própria, as boas obras não fazem isso. Não nos salvam, não nos justificam. Essa é a mensagem de Deus, essa é a mensagem da Bíblia. É Jesus que faz. E Ele fez na cruz, Ele fez derramando o seu sangue
Como diz em Tito, capítulo 2, versículo 4, ele deu-se a si mesmo, Jesus deu-se a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, de limpar todo o pecado. Esta é a obra que Jesus quer fazer em nós, é o que Ele está a fazer. E purificar para si mesmo um povo seu, zeloso de boas obras. Ele quer purificar. Nós lemos a palavra, nós temos contacto com o Evangelho para sermos purificados. Deus quer purificar-nos. Por isso Ele enviou Jesus e Ele enviou o seu Espírito. E nós temos a sua palavra e lemos a sua palavra. E que bom termos planos de oração para a leitura da Bíblia. Que sugerem a leitura e que nos fazem ler a Bíblia e recordar coisas que já lemos várias vezes, mas que têm um impacto diferente. Quando Deus quer que tenha esse impacto diferente. E esta semana, ao ler, voltando, recomeçando o plano anual de leitura da Bíblia, voltando a Gênesis, lendo, por exemplo, o capítulo 4, versículo 7, as palavras que Deus dirigiu a Caim. E disse, se procederes bem, não é verdade que serás aceito? Se procederes bem, não é verdade que serás aceito? É verdade que nós acabamos de ler que o Senhor separou e purificou um povo para ser zeloso de boas obras, para proceder bem, fazer o que é certo. Não apenas acreditar no que é certo, não apenas dizer o que é certo, mas fazer o que é certo. É se procederes bem, serás aceito. Então não basta crer, não basta acreditar, não basta sentir, é preciso praticar, é preciso ser e fazer. E foi isso que Deus disse a Caim. Caim, se procederes, se realizares o bem, serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E há aqui uma referência à responsabilidade que nós temos. Vamos ler um pouco mais à frente. O auxílio que temos do Espírito Santo, o poder que vem de Deus para resistir ao pecado. Mas cumpre a cada um dos crentes dominar e resistir ao pecado. Resistir ao diabo, resistir ao mundo e à mensagem que nos avassala, que nos chega com uma força tremenda, de tantas formas, mas principalmente dos nossos instintos, dos nossos impulsos, dos nossos desejos, das tentações que vêm do nosso coração. Mas Deus enviou o seu Filho, o próprio Filho se entregou a si mesmo para remir um povo, para purificar da iniquidade e para que esse povo deseje realizar boas obras, seja um povo zeloso, que tem desejo de fazer o bem, de se envolver em fazer o que é correto, o que é certo, em proceder bem, para ser aceito, para ser abençoado, para ser usado, para ser uma bênção. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar todos os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Este é o ministério de Jesus. Ele é o único caminho. Quem quer se aproximar de Deus, quem quer se achegar a Deus, é por meio de Jesus. É Ele que pode salvar todos os que querem se achegar a Deus, porque é Ele que intercede por nós. E eu sei, eu creio, nós cremos, nós sabemos que o Senhor está a interceder por nós. Ele prometeu que faria. É isso que Ele está a fazer. É por isso que estamos a ter este dia. É por isso que estamos aqui a ler esta palavra. Por causa da intercessão do Senhor. O nosso pastor. O nosso sumo sacerdote. Que está a interceder junto ao Pai. A nosso favor. Para sermos salvos. Salvos dos nossos pecados. 1 João 1,7. 1 de João 1,7.
Se andarmos na luz como Ele, Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não de alguns pecados, mas de todo o pecado. Este é o propósito de Deus, é purificar-nos de todos os pecados. Capítulo 2, versículo 2. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Ele fez o que precisava ter sido feito. Ele levou com o castigo que era sobre nós. Foi lançado em Jesus pelo próprio Deus Santo. Deus castigou Jesus porque os nossos pecados foram-lhe imputados. E quando Deus castigou Jesus, Ele castigou os nossos pecados, castigou cada um de nós. No capítulo 3, versículo 5, ainda de 1 João, lemos: Sabeis também que Ele, Deus, se manifestou para tirar os pecados. Foi esta a razão pela qual o Natal aconteceu. A manifestação de Deus na terra. Jesus veio à terra. Deus manifestou-se para tirar os pecados. 1 João capítulo 3, versículo 5. Esta é a mensagem do Natal. Que termina, obviamente, com a Páscoa. Ela começa com o anúncio e com o nascimento. E claro que durante alguns anos o ministério e o ensino de Jesus, mas a mensagem do Evangelho termina com a ressurreição. A manifestação de Deus foi para tirar os pecados. Nele não existe pecado. E em Apocalipse, nós lemos esta introdução que João faz, esta revelação que recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, e ele se apresenta como alguém que está simplesmente a entregar uma revelação que recebeu de Cristo, que Cristo é a fiel testemunha. Jesus é o primogênito dos mortos. Cristo é o soberano dos reis da terra. E agora uma expressão de louvor àquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Esta é uma palavra de esperança, uma palavra de profecia também. Anúncio acerca do futuro. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É Ele seja o louvor e a glória. Ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Sabemos que Ele vai fazer isso. Ele vai cumprir essa tarefa, essa obra, completamente em cada um de nós. Ele já tirou a culpa. Ele já tirou a pena. Ele está a tirar o poder que o pecado exerce sobre nós. E à medida que vamos falando, à medida que vamos expondo pecados que para muitos são intocáveis, que para muitos são ocultos, são subtis, mas à medida que vamos falando destas coisas e nos vamos confrontando uns aos outros e vamos confessando uns aos outros, o Senhor vai nos libertando do poder desses pecados, porque eles vêm à luz. E um dia, então, Ele nos libertará totalmente da presença do pecado. E João já tinha essa perspectiva, ele já podia adorar o Senhor e louvá-lo, porque ele sabia, olhando para o futuro, que o Senhor já nos libertou de todos os nossos pecados. E é com essa esperança, é com essa visão, é com olhos no futuro de estarmos libertos, puros, que nós vivemos o presente e nos alegramos e nos fortalecemos, porque apesar das nossas lutas com o pecado, com os pecados, nós já podemos olhar para a frente, nós já podemos imaginar e ver o dia da redenção, o dia em que o Senhor Jesus nos leva para a sua presença, para habitarmos com Ele para a eternidade. Então, voltando a este livro, Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges, ele apresenta o livro desta forma. O propósito, embora seja o propósito tratar dos pecados intocáveis, também desejo que este livro seja um livro de esperança. Não devemos jamais nos chafurdar, não sei se conhecem esta expressão,
mas os porcos costumam chafurdar na lama. A ideia de se sentirem atraídos à lama, à sujidade e se revolverem. Os cães também fazem isso. Eu tive cães, muitos cães na minha infância, e sempre que tinha assim um lixinho, eu via que os meus cães, eles gostavam de ir lá dar uma chafurdadela, uma reviravolta ali no lixo. Nós não devemos jamais nos chafurdar desesperançados em nossos pecados. Pelo contrário, devemos crer no Evangelho por meio do qual Deus lida com a culpa do pecado e com o domínio deste sobre nós. O Evangelho, contudo, é somente para os pecadores, para aqueles que reconhecem que precisam dele. Muitos cristãos acham que o Evangelho é só para os não crentes. Achamos que uma vez que confiamos em Cristo, o Evangelho é dispensável. No entanto, como eu tento mostrar aqui, o Evangelho é uma dádiva essencial de Deus. Não somente para nos trazer salvação, mas também para nos ensinar a lidar com a atividade constante do pecado em nossas vidas. Desse modo, nós precisamos sim do Evangelho diariamente. É por isso que eu não me canso de agradecer os irmãos que nos apresentaram a boa semente. Não está disponível apenas em livro, mas em aplicação. Uma característica que nós vimos neste tipo de literatura é a presença do Evangelho. Praticamente todo o ano nós lemos uma menção ao Evangelho, ao que Jesus fez na cruz, ao perdão de Deus, à justificação. Então, sim, nós precisamos do Evangelho diariamente para podermos lidar e lutar com esta questão dos pecados, estes pecados implacáveis. E ela apresenta uma lista. E eu quero mostrar aos irmãos a lista de pecados que são tratados neste livro. Impiedade, ansiedade e frustração, insatisfação, ingratidão, orgulho, e dentro do orgulho, algumas facetas, o moralismo, orgulho da doutrina correta, orgulho das realizações, espírito independente. Um outro pecado é o egoísmo, e dentro do egoísmo ele explora alguns tópicos, os nossos interesses, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a falta de consideração pelos outros, o descontrolo, e vamos falar um pouco sobre descontrolo hoje, na área da comida e bebida, do temperamento, finanças, televisão, passatempos, compulsão por compras. A impaciência e irritabilidade. Por outro lado, a ira. E dentro da ira, algumas consequências da ira: ressentimento, amargura, inimizade e hostilidade, ódio. Mania de julgar, outro pecado intocável, subtil. Convicções, por causa de convicções diferentes, por causa de diferenças doutrinárias, por se ter um espírito crítico. Outro pecado intocável ou subtil, oculto para muitos de nós, inveja, ciúme e pecados afins como a competitividade, o desejo de controlo da situação e da vida de outras pessoas. Pecados da língua. E dentro destes pecados, o mexerico, que no Brasil é fofoca, a difamação, a mentira e palavras grosseiras, sarcasmos, insultos e desdém, falar com desprezo. E por fim, o mundanismo. E dentro do mundanismo, o dinheiro, o amor ao dinheiro, a imoralidade e a idolatria. Mas eu selecionei, pelo conhecimento que eu tenho, das circunstâncias que eu vivo, que a minha família vive, que os irmãos mais próximos estão a viver, eu selecionei esta palavra, o descontrolo, como um pecado intocável, que eu gostaria de partilhar alguns pensamentos de Jerry Bridges e também pensamentos bíblicos. Este irmão é o mesmo que escreve aquele livro que nós temos recomendado, quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Confiando em Deus, mesmo que a vida, ou quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Um irmão que tem escrito acerca da suficiência das Escrituras para aconselhar
E este livro foi escrito para tocar nestas áreas que são pecados que nós não queremos tocar, que não queremos que ninguém toque, não gostamos que ninguém toque. Eu não gosto que ninguém toque e eu procuro evitar. Então, o autocontrole, a falta dele, o descontrolo pessoal, a falta de domínio próprio. E ele diz assim, a despeito de ser um ensino bíblico, também acho que o autocontrole é uma virtude que recebe pouca atenção, de forma consciente da maioria dos cristãos. A comunidade cristã impõe limites que nos impedem de cometer pecados óbvios, mas dentro desses limites nós vivemos a nosso bel prazer. Raramente dizemos não a desejos e emoções. A falta de autocontrole talvez seja um dos nossos pecados mais intocáveis. E porque o toleramos, ficamos mais vulneráveis aos outros pecados intocáveis. Então, o que é autocontrole? É domínio ou governo cauteloso sobre os nossos desejos, anseios, impulsos, emoções e paixões. É dizer não na hora certa. É ter comedimento nas vontades e atitudes legítimas e restrição absoluta naquilo que é pecado. Por exemplo, o que é um comedimento nas vontades e atitudes legítimas? É legítimo, é permitido ver televisão. Mas é preciso ter moderação quanto ao uso da televisão. Mas é preciso haver restrição absoluta naquilo que é pecado. Por exemplo, é preciso restringir totalmente o acesso à pornografia na internet ou em qualquer lugar. Esta é a sugestão, é o exemplo que este irmão dá. No entanto, o autocontrolo, de acordo com a Bíblia, está presente em todas as áreas da vida e exige confronto incessante. Não parar de confrontar com as paixões da carne, que batalham contra as nossas almas. Esse autocontrolo depende da persuasão e capacitação do Espírito Santo. Exige que a nossa mente seja continuamente exposta aos ensinos de Deus e que oremos sem cessar, pedindo que o Espírito Santo nos conceda vontade e poder para exercitarmos autocontrole. Podemos afirmar que autocontrole não é o domínio por força de vontade pessoal, mas o controle da pessoa pela força do Espírito Santo. Então tem aqui algo que nós temos repetido, eu creio que semanalmente, mas precisamos lembrar disto diariamente. A nossa mente precisa ser continuamente exposta aos ensinos de Deus. Nós precisamos de lembrar sempre o que Deus ensinou. Nós precisamos de lembrar o que está escrito. Precisamos de memorizar textos. Nós precisamos de cantar hinos com a palavra para a melodia ajudar a gravar o que Deus revelou, o que Ele ensinou. E precisamos orar pedindo constantemente que o Espírito Santo nos conceda vontade e poder para exercitarmos o autocontrole, dominarmos o nosso corpo, a nossa língua, os nossos olhos, a nossa mente, os nossos pensamentos. 3 áreas em que os cristãos mais falham em colocar o autocontrole em prática. A primeira área, conforme este irmão sugere, é a da comida e da bebida. Quero deixar bem claro, diz Jerry Bridges, que eu quero deixar bem claro que eu não estou a expor quem tem o famoso problema de peso. A condição pode ou não ser causada pelo descontrolo no garfo. Um dos homens mais controlados que eu já conheci, ele lutou a vida inteira contra a balança, ou seja, contra o excesso de peso. Por outro lado, alguém que come um boi inteiro, essa é uma expressão do livro, estou a citar, alguém que come um boi inteiro sem engordar 1 grama, talvez seja por esse motivo descontrolado em relação à comida. Outros, da mesma forma, em relação à bebida.
Refiro-me à tendência de ceder continuamente ao desejo de comer e beber determinadas coisas. Conheço um homem, cristão fiel, que bebia 12 latas de refrigerante todos os dias. Eu vou repetir. Conheço um homem, um cristão fiel, que bebia 12 latas de refrigerante todos os dias. Agora, testemunho do próprio Jerry Bridges. Eu mesmo costumava ser louco por gelado, sorvete. E traçava uma taça depois do jantar e outra antes de dormir. Nesse caso, Deus convenceu-me do descontrolo ao mostrar-me que uma coisa tão inocente enfraquecia o autocontrole em áreas mais importantes da minha vida. Entendi que eu não posso ser descontrolado numa área e controlado noutras. Um jeito de exercermos autocontrolo é nos afastarmos da tentação ou removermos para longe aquilo que nos tenta. No caso do gelado, eu pedi que a minha esposa não mantivesse nenhum pote desta gostosura no congelador. E só comprávamos gelado em ocasiões especiais. Embora essa decisão tenha sido tomada há mais de 30 anos, hoje ainda preciso exercitar autocontrole nesta área. No outro dia fui a um posto do correio que ficava dentro de uma gelataria. Pelo caminho, comecei a sonhar com uma bela taça de gelado. Enquanto eu lutava com um forte desejo de comer um gelado, eu decidi que aquele era o momento de dizer não a mim mesmo com o único propósito de manter a vontade sob controle. Eu não estou aqui a tentar encher de culpa quem gosta de gelado, de refrigerante ou de outras coisas, como café, por exemplo. Eu refiro-me ao descontrole, à tendência de satisfazer os desejos que nos controlam e que deveríamos controlar. Esta é uma área que eu confesso, é um pecado intocável. Eu não gosto que ninguém toque nesta área. É uma área que eu quero comer o que eu gosto e quero beber o que eu gosto e não quero que ninguém me condene por isso. Eu quero comer quando eu quero e é bom que quando eu quiser esteja lá para eu comer. E é uma área difícil. Eu não quero que ninguém me censure porque eu comi ou bebi determinado alimento ou bebida. Esta é uma área que me leva a pecar muitas vezes. E eu sei e tenho percebido que Jesus veio e morreu para me purificar nesta área também. De eu saber dizer não a certos alimentos. Não que seja pecado comer. Dizer não a certas bebidas, não porque sejam pecaminosas ou seja pecado beber determinadas bebidas. Mas simplesmente porque eu quero controlar o meu corpo, o meu estômago, a minha língua, o meu palato. Eu quero simplesmente agradar a Deus, purificar-me. Não ser controlado pelo prazer da comida ou da bebida. Esta é uma área que eu confesso, eu tenho pecado. E eu quero e preciso da ajuda de Deus e do Espírito Santo e renovar o meu compromisso de ser santo, de ser puro nesta área. Para honrar o Senhor, que morreu por mim, por causa disto, por causa do descontrole, em áreas como esta, do comer e do beber. A segunda área em que os cristãos geralmente não exercem autocontrole é o temperamento. Alguns crentes são famosos por serem explosivos ou por terem o pavio curto. Aqui a ênfase é colocada no descontrolo da ira. Na maioria das vezes a ira é pecado, mas a pessoa explosiva também peca pela falta de autocontrole. Os ataques de ira normalmente são dirigidos contra alguém que nos desagradou. Por exemplo, alguém no trânsito que fez algo que nós não gostamos, algo errado, um jogo, seja de futebol, algum outro desporto. Infelizmente, quase sempre o ataque de ira é dirigido contra alguém próximo, alguém da família. E o livro de Provérbios faz várias advertências contra o gênio explosivo. Por exemplo, capítulo 14, versículo 17, se estão a anotar, Provérbios 14, 17 ou 16, 32. Esta é outra área
em que há muito pecado. É muito fácil eu perder o controlo que consigo exercer com outras pessoas, mas com os meus filhos, num contexto familiar, é muito mais fácil eu usar palavras duras, palavras agressivas, explosões ou pavio curto, falta de paciência. Então, esta é outra área. É outro pecado intocável, que tendência a dizer, mas eu sou assim, eu nasci assim, e é assim que eu sou, é assim que tenho que me aceitar. É uma reação natural ao pecado, é uma reação natural à desobediência dos outros, às falhas dos outros. É preciso ser firme para que os meus filhos percebam a importância da obediência, mas não é assim que Deus nos trata. Não é assim que Jesus tem nos ensinado. Não é assim que nós aprendemos. É preciso controlar estas emoções, estas explosões, o pavio curto. É preciso confessar, é preciso mudar. É preciso proceder bem. É assim que serei aceito. A terceira área em que muitos crentes não exercem autocontrole é a financeira. Como nação, e este irmão dá o exemplo dos Estados Unidos, que não é muito diferente da Europa e de Portugal, pelo que vamos ouvindo, pela crise que está instalada no nosso país, pelos comentários da economia agora no início do ano, ou dos comentadores da economia. Mas lá nos Estados Unidos, testemunha este irmão que não tem exercido autocontrole financeiro. Ele diz assim: temos satisfeito o nosso desejo de consumo, roupas, aparelhos eletrónicos de última geração, férias exóticas e uma multidão de bens e serviços que apelam aos nossos corações. O facto de existirem organizações cristãs voltadas unicamente para ajudar crentes a controlar as suas finanças, e nós conhecemos a Crown ou a Compass, que também já atuam na Europa, mas começaram nos Estados Unidos. São instituições que elas estão voltadas unicamente para ajudar os crentes, os cristãos, a controlar o seu dinheiro, as suas finanças. Isso mostra que o problema é uma realidade no nosso meio. Estas organizações estão simplesmente a ajudar as pessoas a exercerem o autocontrole, a serem controladas. É a função destas organizações. Ajudarem as pessoas a se controlarem. Contudo, não são apenas os endividados que se descontrolam nos gastos. Muitas pessoas ricas, inclusivamente cristãs, satisfazem todos os desejos dos seus corações. São parecidas com o autor de Eclesiastes, Salomão, que disse: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Isso está em Eclesiastes 2, versículo 10. Portanto, não é satisfazendo todos os desejos do nosso coração, mesmo podendo e mesmo sobrando dinheiro, que nós conquistamos autocontrole, que é fruto do Espírito, e que exercemos esse autocontrole. Existem muitas outras áreas em que necessitamos praticar autocontrole. Por exemplo, gastar um tempão diante do computador, mesmo que não sejam sites pornográficos, televisão em excesso, impulso por compras, obsessão por algum hobby, fanatismo por desporto. Em geral, os homens precisam de muito autocontrolo em relação aos olhos e pensamentos, particularmente numa época de roupas femininas cada vez mais diminutas e transparentes. E estas áreas do descontrolo, este tempo que se gasta em entretenimento, em computadores, em jogos, em redes sociais, em vídeos divertidos para fazer rir e alguns para fazer chorar. Este impulso por fazer coisas inúteis, fúteis, vazias, que não acrescentam em nada. Mas este controlo, especialmente os homens, mas é um assunto que já há algum tempo eu precisava abordar também com as irmãs, não apenas os homens. Os homens precisam, nós precisamos de muito controlo dos nossos olhos, os pensamentos.
imorais, a lascívia, a luxúria, a concupiscência, esses desejos imorais que Jesus chama de adultério. Desejar uma mulher que não é sua esposa no coração é cometer adultério contra ela, com ela, contra Deus. Mas esta última expressão que Jerry Bridges usa aqui, vivemos numa época, particularmente agora, numa época de roupas femininas cada vez mais diminutas e transparentes. Ou apertadas, justas. E isso não é só nas academias de ginástica, nos ginásios, não é só nas praias, às vezes é nas igrejas, nas reuniões da igreja. Há irmãs, há mulheres a vestirem-se com pouca roupa, com roupa que mostra muito do seu corpo, roupa muito justa, roupa que destaca o seu corpo. Isso não é apropriado. Não é apropriado para um ambiente de santidade, de pureza, em que há outras pessoas. É apropriado para uma casa de banho, ou um convívio com o seu marido, mas não para uma reunião com outras pessoas que querem adorar a Deus. E não querem ser, não podem ser, não devem ser distraídas da beleza de Cristo. Então, as irmãs, as mulheres precisam cobrir o seu corpo. Os homens têm uma tentação muito grande de olhar para o corpo de uma mulher e desejar o corpo de uma mulher que não é sua esposa. Então, as mulheres precisam lembrar disso. É verdade que há algumas mulheres que também desejam homens, e os homens também precisam cuidar dessa parte, se vestir decentemente e cobrir bem o seu corpo, não chamar a atenção do seu corpo. Mas é um problema muito mais comum dos homens. E os homens precisam controlar. Os jovens precisam controlar o tempo que gastam com os meios eletrónicos, que abrem janela para o mundo de pecado, o mundo de iniquidade. Um mundo que fez com que o nosso Salvador fosse morto. É esse mundo que levou Jesus à cruz, para morrer por nós, sofrer por nós. Nós poderíamos mencionar outras áreas que são facilmente atingidas pela falta de autocontrole. Incentivo o leitor, diz Jerry Bridges, a refletir na sua própria vida. Há em si desejos, anseios ou emoções um tanto descontrolados? Cada um pense. Há alguma coisa que está fora do seu controle e não foi mencionado aqui? Lembre-se que este livro fala sobre pecados intocáveis ou aceitáveis, pecados que toleramos em nós. Como o autocontrole não é uma virtude muito enfatizada entre os cristãos, observamos que somos descontrolados em alguns aspectos da vida. Em sua busca por crescimento nessa área, lembre-se de que o autocontrole é fruto do Espírito. Está em Gálatas 5, 22 e 23. É somente pelo poder capacitador de Deus que conseguimos algum progresso. Uma breve menção de um outro pecado intocável é o mundanismo, que Jerry Bridges faz. E ele, no final do capítulo, pergunta como lidaremos com a nossa inclinação ao mundanismo. Sermos como o mundo, amarmos as coisas do mundo. Ele diz, ele sugere, não é tomando a decisão de nos afastarmos do mundanismo, nos afastarmos do mundo ou deixarmos de viver no mundo. Mas a solução é comprometermos-nos a sermos mais fiéis a Deus. Precisamos estreitar o nosso relacionamento com Ele e ver todos os aspectos da vida através das lentes da sua glória. No século XIX, Thomas Chalmers, pastor escocês, pregou um sermão intitulado A Força Expulsora de um Novo Amor. É disto que nós precisamos para combater o mundanismo. Precisamos ter um amor mais profundo por Deus, um amor que expulse dos nossos corações a afeição que temos pelas coisas deste mundo. Um amor que cresça, um amor que seja nutrido, alimentado, fortalecido por Deus, pelas coisas de Deus, e que naturalmente expulse o amor que nós temos pelas coisas do mundo, que são inimizade contra Deus. A solução é esta, é amar muito. É considerar o quanto fomos perdoados. É considerar na mensagem do Evangelho o que Jesus fez. Este versículo
É um versículo que Jesus... são palavras de Jesus dirigidas a um fariseu a explicar o comportamento de uma mulher que lhe lavava os pés e chorava. Lavava com as suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos. Ele diz: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quanto mais nós pensarmos, quanto mais nós considerarmos os nossos pecados, formos honestos, transparentes, a admitir os nossos pecados, uns com os outros, especialmente o cônjuge, os familiares mais próximos, a igreja, mas diante de Deus, e considerarmos como Ele nos perdoou, como nos tem tratado com misericórdia, com compaixão e com graça, com paciência, mais nós vamos ter vontade de amar Deus, de o servir, de o adorar, de o honrar. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele que tem justiça própria, aquele que acha que é bom, aquele que se acha santo e melhor do que os outros, esse pouco ama. Mas esse também pouco é perdoado. Esse também pouco é amado. Esse pouco será colocado. Esse pouco terá acesso à paz, à alegria que a salvação dá, que o Salvador dá. Algumas aplicações para terminarmos acerca disto que nós vimos, da mensagem do Natal, o que Jesus veio para fazer. E Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, por isso nós podemos pedir que pessoas próximas nos avaliem. Avaliem aquilo que nós estamos a praticar, a fazer. Pessoas honestas, pessoas que nos amam, pessoas atentas. Nós podemos, é uma sugestão, podemos pedir que outras pessoas nos avaliem e que avaliem a presença desses pecados em nós, esses pecados subtis na nossa vida. E a sugestão do autor Jerry Bridges neste exercício é que nós não nos devemos defender nem questionar a avaliação dessas pessoas. Mesmo que nós discordemos da avaliação, devemos aceitar com humildade. Talvez Deus esteja a usar aquela pessoa para revelar problemas que nós temos dificuldade em admitir. É uma sugestão, um exercício. Pergunte a alguém próximo que goste de si. Como é que a vê nestas áreas, nesta lista de pecados que foram aqui mencionados? Ou alguma outra que ela possa considerar. 7 passos para lidar com, ou 7 sugestões, 7 formas de lidar com o pecado, formas bíblicas de lidar com o pecado e que Jerry Bridges também inclui neste livro. Primeira é usar o Evangelho. Nós precisamos do Evangelho, precisamos ler sobre o Evangelho, entender o que são as boas novas de Jesus. A forma como Deus deu o seu Filho para viver, morrer e ressuscitar por nós. A forma como o nosso pecado foi pago, foi apagado do nosso escrito de dívida. A nossa culpa foi tirada por meio de Jesus. Nós precisamos considerar o Evangelho, lembrar e usar o Evangelho. Lembrar que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Número 2. Depender do poder capacitador do Espírito Santo. Precisamos orar, precisamos ler, precisamos nos fortalecer no Espírito. Quanto mais nos enchemos da palavra, mais força capacitadora do Espírito Santo nós temos. Número 3. Reconhecer a responsabilidade de dar todos os passos práticos na luta contra o pecado, mesmo dependendo do Espírito Santo. Há aqui um equilíbrio entre a dependência do Espírito Santo e a nossa responsabilidade. Aquilo que Deus diz a Caim: se procederes bem, não é assim, não é verdade que serás aceito? A ti cumpre dominar. O pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominar. Então há uma responsabilidade, nós precisamos dar passos, precisamos fechar portas, desligar ecrãs. Nós precisamos retirar o acesso da internet. Nós precisamos limitar o número de horas livres de entretenimento, de brincadeira, de inutilidade,
de estar à toa. Temos uma responsabilidade de dar passos concretos, práticos. Número 4. Identificar as áreas de atuação dos pecados aceitáveis. Saber quais são. Não são todas, mas há algumas delas. E aplicar versículos específicos para cada um desses pecados subtis. Memorizar e fazer uso. Trazer à memória naquela hora. E fazer o que é certo. Dizer não ao pecado. Andar em santidade. Número 6. Orar continuamente sobre os pecados que toleramos. Orar por essas coisas que nós fazemos, falar com Deus e pedir libertação dessas coisas. Número 7. Finalmente, envolver um ou mais cristãos na nossa luta contra os pecados subtis. Envolver um ou mais cristãos, pedir ajuda, porque se esses pecados estão lá, eles estão a afetar a comunhão com Deus, a afetar a comunhão com outras pessoas, nós precisamos de ajuda. Estão aqui alguns passos práticos para lidar com o pecado. Lembremos-nos que a santificação progressiva, esta expressão que nós temos aprendido a usar, santificação progressiva, ela não é instantânea, é progressiva. É verdade que legalmente nós somos declarados santos por causa da obra de Jesus. Somos declarados justos, não há nenhum escrito de dívida, mas na prática nós sabemos que os nossos pés vão ficando sujos. Nenhum de vós precisa ser lavado, estáis todos limpos, disse Jesus, mas apenas os vossos pés precisam ser lavados. Nós andamos neste mundo, nós vamos nos sujar, pessoas vão nos sujar. E nós precisamos dessa santificação progressiva. Vão nos sujar porque elas vão nos tentar. Não é que o pecado das outras pessoas nós tenhamos culpa, mas nós, ao testemunharmos o pecado de outras pessoas, nós vamos ser tentados a pecar e vamos pecar por causa do pecado de outras pessoas. É nesse sentido. Santificação progressiva é desnudar-se, é despir-se, despojar-se do pecado e revestir-se da semelhança de Cristo, a nova natureza. Isso é santificação progressiva. E este processo está alicerçado, está baseado em duas pedras fundamentais: a justiça de Cristo e o poder do Espírito Santo. Não tiremos os olhos de Cristo e da sua justiça perfeita quanto à sua posição e aceitação por Deus. Lembremos-nos, se estivermos unidos a Cristo, Deus irá ver-nos revestidos da perfeita justiça do seu Filho. Portanto, busquemos sempre a capacitação do Espírito Santo para lidar com o pecado na nossa vida e produzir o fruto do Espírito, que é domínio próprio. Lembrar de novo, o mundo vive a olhar para nós, vive de olho em nós. Mesmo quando desdenha dos nossos valores e rejeita a nossa mensagem, nós podemos achar que os nossos pecados subtis estão escondidos dos olhares do mundo, mas de alguma forma o mundo os vê. As pessoas notam o nosso moralismo, a nossa ira pecaminosa e o nosso espírito crítico. Elas veem-nos como santarrões ou como hipócritas que não praticam o que pregam. Lidar com os nossos pecados aceitáveis com humildade e honestidade contribui muito para desfazermos essa imagem. Precisamos lembrar a advertência que Pedro deixa, 1 Pedro 5,5. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Se nós estivermos dispostos a lidar com estes pecados que são intocáveis, nós vamos contribuir significativamente para desfazer essa imagem do povo de Deus de serem santarrões ou um bando de hipócritas. Ela dará à luz um filho, e o nome será Jesus. Diz o anjo a José: lhe porás o nome de Jesus. E Yahweh é salvação, o Senhor é salvação. Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles.